Bom, de qualquer maneira, é um grande prazer de vir para cá, porque eu tenho uma história de mais de 50 anos com a região aqui de Assis, mas também perto de Ibirarema, onde tinha naquele tempo uma sociedade como agricultor, para quando não existia nem plantio direto, era destocar a terra, preparar a terra, fazer a calagem e tentar produzir. Mas, para vocês entenderem um pouco, gentilmente foi apresentado essa biografia que minha filha achou por bom de editar agora, porque minha ideia era, eu queria só uma história da minha vida depois que eu, como eu disse, dancei, né? Que foi embora, né? Mas pelo fato que existe muita história não correta sobre a história do plantio direto, e muita gente diz, não, os gaúchos dizem começou em Passo Fundo, começou em Nome Toque, começou em tal e tal lugar, e pelo fato que nós temos os dados, as informações, os documentos, achamos, junto com um jornalista, o William Fantin, necessário de resgatar esse passado e escrever esse livro que, se interessar, vai abrir os olhos um pouco sobre como acontece esse fenômeno, que na realidade é uma coisa inédita na história da agricultura mundial, porque durante milhares de anos se usava o arado, uma forma simplificada, o sulcador, para preparar a terra. E se achava que sem preparar o solo não se cultiva, não se planta. Tanto que até nos relatos da Bíblia, tempos antes de Cristo, nós sabemos que a agricultura era castigada por plagas e por eventos climáticos que o agricultor já naquele tempo tinha muita dificuldade de superar. Sabemos, por exemplo, eu quero citar esse exemplo de uma informação que data de 500 anos antes de Cristo, no tempo quando os judeus estavam prisioneiros em Babilônia, que naquele tempo era o lugar da mais avançada agricultura do mundo, no sentido de cultivar as terras, plantar trigo, cevada, algumas variedades de sorgo, milho veio do estado depois da coberta das Américas, mas naquele tempo já se sabia que o agricultor que não fazia rotação de cultura não ia se suceder bem. Então, um dado lá diz, em poucas palavras, escrito numa pedra, o bom agricultor faz rotação de cultura. E essa data não tem nada a ver diretamente com plantio direto, data de 500 anos antes de Cristo. Então, eu estou querendo dizer que nós propriamente fizemos uma inovação, bem provável, resgatamos a experiência da humanidade de milhares de anos atrás. Eu viajei na África e vi dort, em algumas regiões, nativos lá, fazer um tipo de plantio direto que insiste no fato de ter uma vara de 2 metros que ele enfia no chão, fura a camada de capim, faz um furinho, coloca uma sementinha de sorgo, passa com o pé em cima e está pronto, está feito o seu plantio direto de sorgo. E dizem que dessa maneira é bem mais eficiente em produção que o sistema onde a gente prepara o solo, joga fora a umidade valiosa que vai pelo espaço,
pelo aquecimento, pelo sol e pela perda da proteção, pela camada que protege o solo. Então, já esse povo sabia naquele tempo, ou sabe até hoje, que é bem mais simples plantar sem preparar solo. Sabemos nas Américas que no México, onde fica a origem das variedades de milho que nós temos hoje, uns 1000 anos antes de Cristo, o milho tinha tamanho no dedo. E o trabalho contínuo dos maias, aztecas, em milhares de anos, centenas e milhares de anos, fez com que devagarinho essa pequena rispa virou o que nós chamamos hoje a espiga de milho, né? E essa, na realidade, foi um trabalho de transgenia. A genética do milho, de um pequeno capim, como uma espiguinha quase ridícula, que dava talvez uma colherzinha de chá de gom, foi, no correr dos anos, pela insistência sistemática de selecionar sempre as melhores variedades, cruzar as melhores variedades e, de uma maneira mais empírica, foi criado aquela fantástica planta que nós hoje chamamos o milho moderno, que é a maior produção de cereal que o mundo produz. Mas eu estou contando essa história só para dizer, quando, nos anos final de 60, 70, eu estava um pequeno agricultor em Rolândia, me batendo com a lavoura de soja e trigo. Tive a experiência, anos em seguida, de ver minha lavoura, depois de preparado, arado, gradeado, feito calagem, uva secas e uva, chuvas, muitas vezes torrenciais, chuvas tropicais, que causavam o que nós chamamos erosão. E essa erosão, em geral, era tanto que não era possível depois plantar ou manter a lavoura. A gente era obrigado a subsolar, gradear de novo e preparar o solo de novo. E, em geral, se deu sorte, na segunda ou terceira vez, a gente estabeleceu a sua lavoura. Essa implicava em perdas violentas, uma vez em semente, adubo, não contando trabalho, mas principalmente na época ideal, né? Quando já naquele tempo era conhecido, a pesquisa recomendava, se deve plantar entre 10 e 20 de novembro a soja. A gente simplesmente perdeu esse espaço e nós chegamos a plantar nossa soja entre Natal e Ano Novo, depois da segunda ou terceira gradeação. Eu estou contando a história porque a origem, propriamente do plantio direto, que eu, naquele tempo, não tinha informação, nem a pesquisa, nem a ciência aqui no Brasil dava essa informação, mas ficamos sabendo que na Inglaterra, nos Estados Unidos, alguns agricultores faziam uma tecnologia chamada no-till. No-till quer dizer sem preparo. E se relatava que esse tipo de produção era melhor, mais barato e não se conhecia a palavra mais sustentável que preparando e arando o solo. Nos Estados Unidos, pequeno agricultor, nos anos 40, fez uma experiência com plantas de tomate e de repolho. Ele fez uma experiência plantando as mudas em terra não preparada, mas com cobertura de colheitas anteriores. E, pela surpresa dele, as plantas de tomate e de repolho vingaram melhor, produziram melhor, e o que surpreendeu ele, resistiram melhor à falta de chuva
e até em excesso de chuva, né? Nos dois casos, a umidade do solo não se perdeu pelo preparo, não ia pelo espaço, e, de outro lado, quando chovia bastante, a chuva não causava a temida erosão. De qualquer maneira, essa agricultura resumiu essa experiência dele num livro que foi escrito em 46, e esse livro é chamado Plowman's Folly. Plowman's Folly quer traduzir em português A Loucura do Arador. O resumo do livro é isso aqui. Até hoje não existe nenhuma prova científica comprovada que justifica a razão. Escrevia isso naquele tempo, quando nos Estados Unidos milhares ou até milhões de hectares eram arados, gradeados, porque o John Deere tinha inventado o arado de Iveca na sua forma mais moderna no final do século XIX, e esse arado de Iveca do John Deere virou a base de uma indústria que hoje se destaca a nível mundial pela sua linha completa entre tratores, implementos, colhedeiras, tudo aquilo que é necessário para produzir grão. De qualquer maneira, essa experiência do no-till de produzir sem preparar solo levou alguns extensionistas de convencer agricultores a fazer esse no-till, que nós aqui no Brasil preferimos chamar de plantio direto. E quando em 72, 71, eu tinha passado por uma experiência bastante traumática, eu tinha perdido uma lavoura bastante grande, quase 20 alqueires plantados com soja, que sofreu uma precipitação muito intensa de chuva. Cheguei na conclusão, ou eu dava basta nisso aqui, eu achava uma solução, ou eu preferia parar de ser agricultor. Isso foi em 71. Depois disso, baseado nas informações que eram mais de falar, ouvir e algumas informações escritas em equipamento, chamado equipamento de plantio direto, ou no-till, eu tentei de fazer uma pequena máquina, praticamente uma enxada rotativa, que num único processo preparava o solo, deixava livre de invasores, colocava adubo e cimento no chão e achava como isso eu teria achado a solução para o meu problema. O quanto foi minha surpresa que uma chuva não muito grande, umas 50 e poucos milímetros, logo depois de ter preparado esse solo, não era muito, mas 2 hectares eu preparei. Essa pequena chuva lavou quase 40% dessa pequena área. Eu fiquei totalmente chocado, não é possível. Mesmo não arando, não gradeando, a chuva me levou tanta terra. Depois eu comecei a analisar, pensar e percebi uma coisa que antes eu nem tinha imaginado. Quando a gente, como uma enxada rotativa, tritura a vegetação viva em umas 5, 8 centímetros de chão e vira aquela estrutura de raízes, palha e terra numa mistura, fica farelando tudo, a gente causa, na realidade, uma destruição fantástica da infraestrutura que existe no solo. O sistema de raízes que segura o solo fica aniquilado. A estrutura do próprio solo vira farinha. Se alguém de vocês uma vez pegou uma bacia de farinha e joga 1 litro de água lá dentro, vai perceber
que essa água não se mistura, ela forma poço de água e não penetra. A mesma coisa aconteceu em minha área de experiência lá em 71. A terra farelada ou transformada em poeira, misturada com pedaços de raízes, ela recebeu a carga de chuva. Em vez da chuva penetrar no solo, a poeira selava os orifícios do solo, tampava e a chuva corria superficialmente sentido do rio. Aí, sem entender, eu percebi que tinha levado uma sorria e, sem entender bem a espírito da coisa, percebi que esse preparo mínimo que eu pratiquei não solucionava o problema da minha erosão ou do meu excesso de chuva. Então, cheguei numa conclusão. Como eu não me considerei capaz de reinventar a roda, uma roda melhor que uma roda redonda, eu resolvi, vou mundo para fora, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, e vou achar outros agricultores que fizeram melhor que eu. Então, terminei de plantar meu trigo naquele ano, comprei uma passagem na Varig, que era naquele tempo a empresa que vendia pacote de viagens, para pagar em 10 prestações depois do meu retorno, porque não tinha dinheiro. Tinha mais um pouco de dinheiro, uns 2, 3 mil dólares que comprei no mercado para poder custear a minha viagem, estadia e ocasionais viagens. E primeiro foi para a Alemanha, foi na famosa Feira Agrícola em Hannover, foi em 72, onde tinha praticamente toda a tecnologia disponível do mundo em equipamento moderno. Talvez uma agri-show em São Paulo, um pouco maior a nível mundial. Foi lá e, por incrível que pareça, não achei nada, absolutamente nada, que servia ao meu objetivo de achar uma solução contra a erosão. Quer dizer, uma máquina que planta sem preparar solo, em cima da palha, nos resíduos das culturas anteriores. Meio decepcionado foi lá da Alemanha para a Inglaterra, onde tinha interesse de uma firma, ICI. Poucos de vocês sabem, mas na fase inicial, a ICI era a única firma que produzia um herbicida chamado Gramoxone paraquat, que era capaz de matar ervas e vegetação verde. Então eu fui na sede, na estação experimental, perto de Londres, lá na Inglaterra, fui bem recebido e fui conhecer o que naquele tempo tinha em no-till, em plantio direto. E por minha grande decepção, fui levado a conhecer 2 agricultores que tinham um tipo de rotacasta, uma plantadeira que faziam suco no solo, mas como a palha do trigo da cultura anterior atrapalhava, eles queimavam a palha. E para mim, já naquele tempo, queimar a palha seguramente era o primeiro passo errado, porque não ia permitir eu fazer depois algum sistema de plantio que protegia a nova cultura. Então, meio desapontado, eu saí da Inglaterra e fui seguir minha viagem para os Estados Unidos, onde tinha marcado por agendamento, por fax, por um amigo, um encontro na Universidade de Kentucky, em Lexington. A pessoa de referência era Shirley Phillips, uma extensionista, senhor que me recebeu muito bem, me levou o dia seguinte para uma fazenda de um tal Harry Young, onde quando cheguei lá, não acreditei. O homem tinha
milho de mais quase 1 metro de altura, tinha milho saindo do chão e estava plantando milho com um pequeno trator que puxava uma plantadeira de 6 linhas. E essas 6 linhas tinha um disco que cortava a capim, a palha. Essa palha é famoso por um filme que muitos de vocês devem ter visto, chamado Dançando como os Lobos. É um capim chamado capim azul que alimenta os búfalos dos Estados Unidos na sua fase original, chamada prairie. E esse capim, o capim azul, é facilmente destruído ou, vamos dizer, dessecado com gramoxona. Era a razão porque a firma ICI vendia naquela região o produto Paraquat, que permitiu ao agricultor dessecar a vegetação existindo, que era normalmente a razão para precisar arar, e tinha uma plantadeira, marca Ales Chalmers, com um disco, mais um disco para colocar adubo, e um terceiro disco duplo para colocar semente. Quando via aquela coisa lá, um agricultor plantando sozinho lá com sua plantadeira, é uma região meio, não montanhosa, mas meio comparável à região de Mauá, no Paraná, com bastante declividade, e o trator sumia numa baixada, voltava, e o que me realmente fascinou foi o estado de verde escuro do milho, que estava numa altura de 80 centímetros, 1 metro, outro milho saindo no chão, e o homem plantando lá, colocando a semente no meio desse capim dessecado com gramoxona. Eu fiquei realmente abismado, né? Não é possível, tão simples, tão fácil. E o agricultor se tinha disposto a conversar 1/2 hora comigo. Ele parou, desceu do trator, conversamos. Aí eu falei para ele que nosso problema era a chuva, excesso de chuva, uma chuva de 90 milímetros numa hora não era muito raro, aconteceu ao menos 1 ou 2 vezes por ano. Ele ficou interessado, conversamos, e acabou de gastar o dia conversando comigo. Para vocês entenderem como era a minha situação, o homem parou de trabalhar, de plantar, eu peguei, no final do dia, encerramos. Ok, eu vou logo encerrar. Eu peguei eu tinha pouco dinheiro no bolso, falei, vamos comer um churrasco lá é chamado T-Bone, e um vinho, e incrivelmente dos $600 que eu tinha, eu gastei $300 com a janta, mas foi um investimento muito bem. De qualquer maneira, com a ajuda dos 2 homens, fez a encomenda de uma plantadeira que hoje está no Museu do Plantio Direto em Mauá da Serra, perto de Apucarana, indo de Apucarana para Curitiba. E essa plantadeira que eu encomendei, ela veio para o Brasil em outubro de 72. Esse fato é considerado o início do plantio direto na América Latina. O resto dá para mais umas 2 horas. Mas vocês podem ler no livro, ou nós podemos conversar em mais 1 hora, 2 horas de conversa. Obrigado, né?